A explanação do Evangelho, de acordo com o que foi passado pela dona Mira, é do capítulo 24, que é não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Esse capítulo ficou para que eu fizesse dos itens de 1 a 7, que é candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Mas aí a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. De acordo com o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, a humanidade, ela volta e meia, os mundos, na doutrina espírita nós temos 5 princípios, e o último dos princípios é a pluralidade dos mundos habitados. Então nós sabemos que a evolução, todos os mundos, todos os povos, toda a humanidade, vamos dizer, essa da Terra, ela tem uma interligação, elas dependem umas das outras. Nós dependemos de outros países, os outros da gente, nós dependemos dos nossos familiares, os nossos familiares da gente, as famílias se dependem umas das outras, e da mesma forma com os países e com os mundos. Quando um de nós está em necessidade, ou nós estamos atrasados de alguma forma, de alguma maneira com o progresso, então nos é trazido alguma pessoa para que nos ajude, para que nos encaminhe de uma forma melhor, para que a gente possa crescer para a vida, né? Da mesma forma, os mundos. Então, de acordo com André Luiz, com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e de acordo também com o livro dos Espíritos, que fala sobre as imigrações e emigrações, há muitos séculos, houve uma imigração de espíritos do sistema de Capela, para que ajudasse na evolução da Terra. A Terra, naquela ocasião, os nativos, nós, estávamos ainda num estágio muito, mas muito atrasado, tanto moral quanto intelectualmente. Esses capelinos, embora fossem muito inteligentes intelectualmente, eles deixavam a desejar moralmente. E os mundos, quando eles evoluem, eles vão passando de primitivo, provas e expiações, regeneração, mundos felizes celestiais. Nessa transição, como a Terra está agora, que é transição de mundo de provas e expiações para regeneração, aqueles espíritos intelectualizados, mais endurecidos, eles voltam para ajudar na evolução desses outros orbes mais atrasados. E isso aconteceu com a Terra. Isso está no livro A Caminho da Luz, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, e também Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Então veio essa pleiade de espíritos intelectualizados ajudar a nossa evolução. Consequentemente, convivendo e com a convivência deles, junto com nós, nativos aqui da Terra, ainda muito atrasados, eles iam ter aquele atrito. Porque embora muito intelectualizados, na moralidade eles estavam atrasados. Só que o atrito com os primitivos aqui, nativos, era muito forte. Por quê? Porque estávamos aqui na Terra perto da animalidade. E os animais, as reações são instintivas, de agressão e etc. Então esses povos vieram e eles foram como que implantados aqui na Terra por Jesus para que ajudasse nessa evolução. Aí 4 grandes correntes foram criadas por esses povos que vieram nos ajudar. Foram os egípcios, os hebreus, vieram para esses povos, os indo-europeus e os antigos da Índia antiga. Essas 4 correntes vieram de imigrantes, que depois eles foram evoluindo em contato com nós aqui da Terra e voltaram para o seu mundo. Muitas vezes a gente vê na evolução, por exemplo, os incas, os maias, as pirâmides do Egito. A gente dá uma olhada, a gente fala, mas como pode? Há 4, 5, 6 mil anos, aquelas pessoas construírem uma pirâmide com aquele sistema de engenharia perfeito. Tem um livro de um norte-americano que chama Eram Deuses os Astronautas? Então esses povos vieram, ajudaram nessa evolução intelectual da Terra, se moralizaram e voltaram para os seus mundos, deixando as suas casas para nós.
E até hoje nós perguntamos como é que os incas conseguiram, os maias, fazer nos Andes aquelas construções, né? Qual que é o mecanismo de uma pirâmide? Pouco se sabe a esse respeito. Eles voltaram e nós herdamos isso desses povos. Agora na Terra está acontecendo a mesma coisa, essa transição, que aqueles que endurecerem, não se adaptarem à psicosfera da Terra, nesses próximos 500, 600, 700 anos, vão embora. E esses povos que foram sendo colocados, ou que foram para esses lugares, no caso dos egípcios, por exemplo, eles começaram a ter as suas tradições, porque embora com o véu do esquecimento, não se lembrando que tinham vindo de outros orbes, porque o véu do esquecimento é-nos necessário para que a gente possa recomeçar. É uma oportunidade que Deus nos dá de recomeçarmos todos os dias a nossa vida. Não lembrarmos o que nós fizemos no passado, que é o segundo princípio, o quarto princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. Nós não lembrarmos do que foi feito lá anteriormente. Por quê? Porque não é necessário, poderia nos fazer mal. Então a gente vem e reencarna com o véu do esquecimento. Então nós começamos como se fosse do zero, para que nós possamos fazer um novo livro do nosso destino e da nossa existência, escrevendo novamente ou reescrevendo a nossa história. E esquecemos, e eles esqueciam. E como nós esquecemos do nosso passado, mas essas tendências, os grandes amores, estão no nosso inconsciente. E esses povos, no seu inconsciente, tendo o conhecimento da realidade de Deus, o conhecimento da espiritualidade, eles começaram a se espiritualizar, lembrando de tudo aquilo inconscientemente que vinham, e começaram a fazer os seus cultos, começaram a fazer as suas reuniões. E alguns desses povos, eles foram criando determinados locais em que só os escolhidos ou os iniciados tinham acesso a algumas dessas verdades. Nós podemos notar que Moisés, ele trouxe o princípio do Deus único e os 10 mandamentos. Moisés bebeu da doutrina do Deus único com os faraós egípcios. Alguns faraós já acreditavam na unicidade de Deus, e pregavam essa unicidade, mas em razão do povo ser politeísta, vários deuses, começou a ser abafado lá no Egito o monoteísmo. Muitos começaram a digladiar entre eles, egípcios, tanto é que o faraó Tutancâmon, ele foi morto por outras pessoas que eram da corrente politeísta, e ele era o monoteísta. E como esses outros achavam e entendiam que aquele povo não ia aceitar esse Deus único, eles continuaram fomentando a ideia de vários deuses. E Moisés bebeu nessa fonte do monoteísmo, e ele veio trazer essa ideia para levar os hebreus lá do Egito, que estavam na escravidão, para Canaã, a terra prometida. Isso em torno de 1500 anos antes de Cristo. Então essas pessoas eram iniciadas, eles tinham os conhecimentos de algumas verdades, mas não passavam para o povo. Da mesma forma, os hebreus, eles tinham os fariseus, que eram intérpretes da lei, que não permitiam que outras pessoas interpretassem de uma forma diferente. Os índios europeus, da mesma forma. E eles começaram com os seus cultos, começaram como que se afastar da população em geral e criar esses locais de estudo, de reflexão e de espiritualização. Começaram a se espiritualizar, mas não passaram para o povo. Muitas destas pessoas, muitos desses iniciados, numa determinada época da humanidade, tinham razão, porque o povo não aceitaria, como não aceitaram no Egito, naquela ocasião, a ideia do Deus único, e sim de vários deuses. Então eles seguraram nos seus templos essas verdades. Só que com o passar dos anos, foi se notando que o poder
era muito grande daqueles que conheciam. E daquelas pessoas que eram incultas, que não eram educadas, era fácil como uma massa de manobra. Fácil manobrar aquelas pessoas que não estão, como que não estudam, não estão intelectualizadas, porque não pensam. Então aí começaram a guardar as verdades, não mais porque o povo não entendia, mas porque não queriam passar os seus conhecimentos para o vulgo, para o povo. E isso foi no decorrer de séculos, séculos, séculos e séculos. Veio Jesus. Jesus vindo, ele teve uma trajetória messiânica curtinha, de 3 anos. Ele começou com o seu trabalho aos 30, o trabalho da divulgação das suas ideias, e aos 33 ele foi morto. Antes dos 30, não nos interessa. Obviamente que ele trabalhou com o pai como carpinteiro, porque não tinha lógica de ser outra coisa. Alguns livros dizem que ele bebeu da doutrina dos essênios, mas não é verdade. Não tem provas dessa realidade e nenhum dos 4 evangelhos fala a respeito disso, porque eles traçam a vida de Jesus. E Jesus veio. Nessa trajetória messiânica de 3 anos, ele conseguiu, com seus feitos, as parábolas em torno de 44 nos 4 evangelhos, os milagres em torno de 35, ele conseguiu implantar sua ideia, a ideia do amor. Moisés tinha trazido a lei, a rigidez da lei. Jesus veio trazer a mensagem do amor. Vos disseram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, aquele que te pediu um manto, dê a túnica, façai bem aquele que vos quer mal, trazendo uma nova imagem, uma nova versão, mudando paradigmas da lei rígida para o amor. E Jesus, nesses 3 anos, ele começou a lançar algumas verdades, e ele falava das moradas da casa do Pai, e ele falava dos vários reinos, ele falava de muitas coisas que aquele povo ainda não tinha condições de entender, porque aqui no Evangelho fala a respeito disso. Fala, gozado, Jesus disse, não ponhais a candeia sobre o alqueire, mas sobre o luzeiro, ou sobre o candeeiro. Por quê? Se Jesus não falou tudo o que podia nos falar, explica-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, que aquela humanidade ainda não estava preparada, e que o que ele deixou de falar abertamente, praticamente eram as coisas abstratas, aquilo que nós não entenderíamos. Mas como Jesus tinha que falar tudo, será? Nós nos perguntamos aqui, espíritas, o centro está cheio, se dissermos que numa reunião, lá nas Furnas, André Luiz nos fala que um grupo de espíritos maus, de índole má, comanda determinados lugares. E eles escravizam aquelas pessoas que eles telementalizam para que façam o que eles querem. E quando a pessoa vai contra, eles castigam. E tinha uma mulher, e essa mulher tinha consciência turbada, perturbada por alguns erros que ela tinha cometido e alguns equívocos. E aí tinha a consciência de culpa, o remorso. Automaticamente uma tomada de ligação com esses espíritos. E ela se sentia um animal. Ela falava, eu sou um animal. O que fez o magnetizador, o chefe da pleiade de espíritos maus? Ele foi fazendo com que ela se transformasse numa loba. Chama licantropia. Muitos aqui não vão acreditar, mas é a realidade. Mas como se explica esse fenômeno? Perispírito. O perispírito, ele é flexível, ele se molda de acordo com a vontade do espírito. Nós fomos formados tridimensionais, corpo físico, perispírito, que é uma massa plástica, que liga o espírito, que é a essência. Então, espírito, perispírito e corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós perdemos o nosso corpo físico, mas nós não perdemos o nosso corpo espiritual.
Esse corpo espiritual, no caso de uma deficiência física, se o espírito for elevado, ele desencarna, na hora que chega de lá ele já sai andando. Chico Xavier, com certeza, chegou de lá e já saiu andando, porque o espírito não estava com o problema e o seu perispírito já tinha, com a sua força mental, se recuperado, porque a flexibilidade, com a força da mente dele, e esse espírito começou com a força da sua mente condicionar aquela pessoa de que realmente ela era um animal, e ela se tornou um animal. Ela não se tornou um animal, o perispírito dela ficou formado como um animal. Isso foi falado por André Luiz aproximadamente de 1930 a 1950. Nas 13 obras ele tem 16, mas nas 13 que ele fala sobre a vida no outro mundo, do lado de lá. No outro mundo não, do lado de lá, na vida espiritual. Muitos da gente não acredita. Ora, se isso foi falado em 1940, a gente ainda tem uma certa restrição. Imagina se Jesus dissesse quais as moradas na casa do seu pai. Hoje a ciência, através da astronomia e da física, nos explica que na nossa galáxia, ou sistema solar, nós temos mais de 150 bilhões de estrelas. Cada estrela é um sol. Se nós pegarmos analogicamente o nosso Sol com 8 planetas no seu sistema solar, nós multiplicarmos por 150 bilhões de sóis por 8 planetas nessa galáxia, será que era só possível ter vida aqui na Terra? A vida humana na Terra? Hoje ainda nós não acreditamos. Quando as pessoas professam essa ideia, acham que essas pessoas são lunáticas. Imagina se Jesus naquela época dissesse isso. Então algumas coisas ele teve que deixar para que ele enviasse, ele disse, o Consolador prometido. Porque hoje eu não posso falar tudo abertamente, mas um dia o Consolador há de vir e esclarecer todas essas coisas. E muitas coisas falava por parábola. A parábola é um método pedagógico, que ele também não tinha como falar algumas coisas abertamente, falava por parábola. E ele explicava algumas parábolas só para os seus apóstolos, e outras nem para os apóstolos, que também não entendiam. Então a parte abstrata da sua doutrina, a doutrina de Cristo, era como que não falada naquele momento, porque a humanidade não estava preparada, diferentemente da história da humanidade, daqueles povos e daqueles iniciados que esconderam para que o povo, ou que o vulgo, ou que a humanidade não tivesse conhecimento dessas ideias. Jesus fez diferente. Então Jesus não escondeu. E o que ele disse? Não ponhai a candeia. O que é a candeia? A candeia seria uma lamparina com uma tochinha. Hoje usa-se, às vezes lá no interior, com querosene, acende-se e aquele fogo ilumina o local lá. Só que debaixo do alqueire. O que seria o alqueire? Seria como um móvel, uma mesa. Era um móvel daquela época, um alqueire, pega aquela candeia acesa e esconde embaixo daquele móvel. O que aquela candeia vai iluminar? Nada. Por isso que ele disse, para que se colocasse essa candeia lá no candeeiro, ou no luzeiro, que é um lugar que tem especial, que era para colocar aquela candeia para que iluminasse aquele cômodo. Porque a luz, ela tem que ser trazida, para que a gente saiba da nossa realidade. E a humanidade evolui. A humanidade é uma evolução constante que não para. Nós fomos criados há milhares e milhares de séculos simples e ignorantes. Estamos numa trajetória ascendente e evolutiva em busca da plenitude, que é a perfeição relativa, porque perfeito absoluto só Deus. E em busca dessa perfeição, nós vamos passando a nossa vida por alguns problemas, por algumas provas, por algumas dificuldades e obstáculos, e esses obstáculos vão testando a nossa resistência, fazendo com que nós expiemos o nosso passado de erros e estejamos sendo testados para o nosso futuro. O nosso presente hoje é consequência do que nós fizemos. Nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. O nosso futuro será consequência do nosso presente. Nós não temos como aceitar ou acreditar que a vida se inicia num berço e termina num túmulo.
Porque nós nos perguntamos, qual um dos atributos de Deus? Justiça absoluta. Se Deus é justo absolutamente, por que Deus então permite com que criancinhas tenham câncer, pessoas tenham deficiências físicas, deficiências psicológicas, deficiências intelectuais, dificuldades financeiras extremas, pessoas vivendo na extrema miséria sem ter o que comer, pessoas vivendo na extrema abastança, tendo só o que perder? Qual a justiça de Deus se virmos pela unicidade da existência, que é uma vida só? Por quê? Vocês tão belos e eu tão feio. Por que vocês perfeitos e eu não? Ora, então eu prefiro não acreditar que exista Deus. A ideia do materialismo. Uai, se Deus faz isso comigo, que Deus é esse? Mas não, a doutrina espírita nos explica, não é assim. As coisas acontecem naturalmente. Nessa criação de simples e ignorantes, nós entramos no reino hominal e fomos evoluindo. A partir do momento que nós tivemos o nosso livre-arbítrio, que é a vontade de escolher aquele caminho que nós queremos escolher, nós passamos a ser responsáveis pelos atos que nós praticamos. E em razão dessa nossa inferioridade, e em razão das más escolhas e dos equívocos, nós optamos pelos caminhos tortuosos do erro. Erramos. Só que nós temos que voltar por aquele caminho, repor as devidas coisas nos seus lugares e ir para o caminho certo, porque aquele caminho não nos vai levar a nada, é um caminho sem saída. Então temos que fazer o retorno, e nesse retorno, quando nós voltamos, nós encontramos a dor, o sofrimento, nós encontramos as trevas dentro de nós, porque foi por nós plantadas. Então nós vamos errando, nós vamos acertando, nós vamos errando, nós vamos acertando, até que a gente só acerte, mas não vai ser hoje. E nos explica que isso nós só conseguimos através da imersão na carne e da saída da carne. A imersão na carne, encarnação. A saída da carne, desencarnação. E as encarnações sucessivas nós chamamos de reencarnação. Vivemos na erraticidade de determinado tempo, voltamos para a Terra para testar as nossas forças, as nossas resistências. Estudamos de lá, criamos os nossos propósitos de conseguir vencer essas dificuldades. Aí nós falamos, agora eu quero testar as minhas forças, consequentemente espiando o meu passado, aí eu venho e encarno na Terra. Porém, quando a gente está na Terra, nós estamos na carne, os nossos sentidos são obturados, são escurecidos pela carne, e a gente erra novamente. E através desse erro nós vamos desencarnar lá no futuro, e vamos fazer um balanço da nossa vida. Onde eu errei? Onde eu acertei? O que eu fiz de correto? O que eu fiz de errado? Aí a gente vai falar, meu Deus, mas era tão fácil passar por aquela dificuldade, e eu falhei. Mas não tem problema, Deus dá a oportunidade. E qual de nós, a não ser as criancinhas, que não falha? Imagine então, senhoras e senhores, se nós estivéssemos com a nossa sorte definitivamente traçada e fadada ao inferno ou ao céu. Qual a oportunidade de vida, ou de recomeço, ou de crescimento que eu teria se eu fosse para o inferno, com a minha sorte irrevogavelmente definida? E qual a justiça de Deus que permite que um pai veja seus filhos, uma mãe, um irmão, um colega, um amigo, seus amigos lá no inferno, e ele não podendo socorrê-lo? São ideias que faz com que a gente fale, mas não é possível. Mas através da ótica da reencarnação, a gente vê que muitas vezes esse sofrimento, essa dor, essas diferenças têm razão de ser. Não porque Deus é cruel, não porque Deus é injusto, mas é o método educativo pelo qual todos nós espíritos passamos e haveremos de passar por muitos e muitos e muitos séculos ainda. Porque hoje nós nos encontramos num planeta que, segundo a escala, grosso modo, dos espíritos, está em segundo grau de patamar. O primeiro é o primitivo, o último é o celestial. Então nós estamos bem próximo de onde? Do primitivismo. Por isso as nossas reações,
Por isso os nossos instintos, por isso essa, vamos dizer assim, fúria que nós trazemos dentro de nós. No primeiro, nós fomos magnetismo, só magnetismo. Depois, nós fomos só sensações. Depois, nós fomos desenvolvendo os nossos instintos, os nossos sentimentos, a nossa intuição, até chegarmos à perfeição. É a lei: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. E Jesus não podia falar sobre isso. O que a doutrina espírita nos trouxe depois, em 1857. Então ele tinha que se adequar àquela realidade e falar naquela forma. E muitas vezes ele falava numa língua que só tinha 10.000 vocábulos, em aramaico. O aramaico tinha 10.000 palavras só para ele falar. Nosso idioma português brasileiro tem 400.000 vocábulos. Para que a gente possa pensar em inglês, em alemão, em espanhol, nós temos que saber no mínimo 20.000 vocábulos. Jesus falava tudo com 10.000 vocábulos, o aramaico. Como é que ele podia transmitir algumas coisas que hoje nós não temos nem condições de falar? Olha a grandeza desse homem, o que ele conseguiu: dividir a humanidade em duas, antes e depois dele. E ele não tinha como nos dizer todas as verdades, mas ele fez com que todos nós, a maioria, se espiritualizasse. Porque a espiritualização não quer dizer espírita. Espiritualizar-se é acreditar em alguma coisa do lado de lá, ou no céu ou no inferno, no que quer que seja, que a alma sobreviva. A morte é espiritualista. Só não é espiritualista o materialista, porque acha que morre é o nada, ou a doutrina panteísta, que a gente é retirado de um todo e depois volta para esse todo. Nós perdemos a nossa individualidade. Esses não são espiritualistas, são materialistas. Mas o espiritualista acredita em alguma coisa além. E a partir do momento que nós acreditarmos nessa coisa além da nossa vida, essa coisa tem que nos moralizar, porque de uma forma ou de outra nós vamos chegar do lado de lá. Não tem quem não passe pelo fenômeno natural chamado morte física, porque o espírito sobrevive. E a lógica da doutrina nos fala dessas moradas da casa do meu Pai, dessa abstração que Jesus falou, que não podia falar abertamente, nos mostrando essas moradas. E uma dessas moradas, ou algumas dessas, não são moradas físicas, não são moradas de mundos, como nós sabemos da existência dos mundos, mas as moradas do nosso mundo íntimo, de acordo com a nossa mentalização. Porque, como dizem, o verdadeiro céu e o verdadeiro inferno está dentro da gente. É pela ótica, a ótica do nosso interior é que nós enxergamos o nosso mundo. Se eu vejo um mundo triste, se eu vejo um mundo sofredor, se eu vejo só o lado amargo da vida e do mundo, obviamente que eu só vou viver amargamente, tristemente, cabisbaixo. Mas nós nos esquecemos que todos os lados ou as moedas existem uma outra face, o lado bom. Nós temos o péssimo hábito de ver nas pessoas o lado ruim. A primeira coisa que nós, eu estou dizendo por mim, fazemos, criticamos as pessoas, maledicência isso se chama, mas nós nos esquecemos que essa pessoa tem o seu lado bom. E quando nós criticamos uma pessoa, o erro dessa pessoa nada mais é, de acordo com os psicólogos, de que a projeção. Eu estou projetando naquela pessoa o que eu sou. O que incomoda em mim quando eu a vejo é o que eu sou dentro de mim. Se eu digo que essa pessoa fala muito mal das pessoas, é porque eu falo mal dessas pessoas. Mas como? Só de eu falar que ela está falando mal e que ela é maledicente, eu já estou falando mal. Então aquilo me incomoda, aquele defeito me incomoda. Por quê? Porque é o meu defeito. Mas tem as qualidades. Todo mundo tem, não tem quem não tem a sua qualidade, ou pouco, ou muita. Todos têm as suas qualidades. Como tudo no mundo tem o lado bom e o lado ruim. A visão boa para se ver e a visão ruim é a visão da Poliana. Vê-se para o lado melhor. Podia ser pior. Meu Deus, mas eu sofri um acidente de trânsito, perdi 2 pernas.
Podia ser pior, poderia ter morrido. Mas eu podia ter morrido sim. Mas se eu morrer, eu não morri, só perdi o corpo físico. Podia ser pior. Então são coisas que a gente vai vendo, que muitas vezes nós reclamamos da nossa vida, mas tem coisa pior. Basta que olhemos para o lado. Então essa ótica, esse céu, esse inferno, essas moradas da casa do nosso Pai, essas coisas que Jesus não pôde falar, hoje nós sabemos que estão dentro da gente. Que não existe um inferno pré-determinado de forma nenhuma. Que é maior inferno do que a inveja? O ciúme. O ciúme e a inveja matam a gente. E se mata por ciúme. E dizem que é por amor. Mas como se mata por amor? Por amor não se mata, por amor se vive. É a visão equivocada do amor. Isso não é amor, é posse. O amor é incondicional. Ele não cobra, ele não pede. O amor só doa. Eu amo a minha filha, mas ela não me ama. Obviamente, o problema é dela. Mas se eu amo, o problema é meu. E se eu não amo, o problema é meu. Aí nós vamos começando a trabalhar esse inferno e esse céu dentro da gente. Nós vamos começando a entender as mensagens de Jesus e esclarecer dentro de nós, da nossa mente, de nós próprios, o que ele queria dizer. Porque ninguém vai ser feliz por nós. Ninguém vai entender as verdades por nós. Nós podemos tentar transmiti-la, mas vivenciar e sentir, não tem como, porque depende das pessoas, depende do coração de cada um, depende da forma como cada um vive a sua vida. Meu Deus, eu perdi um filho. Não perdeu, esse filho mudou de plano, ele só desencarnou, está do lado de lá, nos esperando. E foi mandado quem? O mensageiro, o carteiro, Francisco Cândido Xavier, que ele foi o trabalho exclusivo de trazer cartas para consolar, em especial as mães. Filha, eu vivo. Mãe, eu estou aqui, eu não morri, eu permaneço o que eu sou, eu estou vivo. E a doutrina nos esclarece isso tudo. E essas coisas que estavam obscurecidas, em razão da não poder o Jesus dizer o que ele teria que dizer naquela ocasião. Então qual é a melhor forma de vivenciar a nossa vida? Viver o Evangelho de Jesus. Mas é muita coisa, são 4 evangelhos. Eu vou ler aquilo tudo. Se a gente tiver preguiça, então a gente faz uma coisa só. Jesus disse que lá se resumia todas as leis e todos os profetas. Chegou um doutor da lei e lhe perguntou: mestre, como eu faço para ganhar o reino dos céus? Jesus lhe disse: você sabe. Por que Jesus lhe disse você sabe? Porque está no Velho Testamento, lá no Velho Testamento de Moisés. Aí o doutor da lei disse: amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, sim. E amar o próximo como a ti mesmo, é isso. Vá e fazes isso. E depois no Evangelho, salvo engano, de Mateus, diz: aí estão todas as leis e todos os profetas. Mas o doutor da lei, não satisfeito, perguntou: mas quem é meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do samaritano, uma das mais belas parábolas que existe no Evangelho. A pessoa descia de Jerusalém a Jericó, encontrou uma pessoa caída no caminho, passou um sacerdote, não deu atenção, passou um levita, não deu atenção, sacerdote, judeu, levita da tribo de Levi, religioso também, passou um samaritano. Por que o samaritano? Porque a Samaria era o reino dissidente de Israel, eles não combinavam, eles não tinham, só tinham atrito e se odiavam. Então Jesus exemplificou para aquele doutor da lei com um samaritano. Esse samaritano pegou aquela pessoa, levou para uma estalagem, pediu para que o cuidasse dele, limpou as suas feridas e disse para o estalageiro: olha, eu vou viajar, e quando eu voltar, se ficou mais alguma coisa, você me fala que eu pago a estadia dele. E foi embora. Aí Jesus disse para esse doutor da lei: me diz, quem agiu com misericórdia para aquele que estava caído no meio do caminho? Lhe disse o doutor da lei: aquele que usou da misericórdia, perdão. Jesus disse: quem é o próximo daquele que estava caído na estrada? O doutor da lei disse: aquele que usou da misericórdia.
ele nem disse que era o samaritano, que eles se odiavam. É isso que nós devemos fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quem é o próximo? Primeiramente, o próximo mais próximo, que é de dentro da nossa casa, expandindo o nosso amor para a nossa vizinhança, para a nossa cidade, para o nosso círculo de amizade, de trabalho, círculo de trabalho voluntário, e amar a nós. Porque se nós não nos amarmos, não nos respeitarmos, não entendermos os nossos limites e sabermos que somos ainda imperfeitos, jamais seremos felizes, porque vamos tentar muitas coisas que ainda não estão ao nosso alcance. Então, amarmos-nos a nós mesmos, nos conhecendo, sabendo que no dia a dia é a melhor forma de nós exercitarmos o amor. Procurar à noite fazer um balanço do nosso dia, ver o que nós erramos, o que fiz de certo, o que fiz de errado, tentar corrigir os erros. Esse é o conhecimento de si mesmo, que foi visto por Sócrates, lá no santuário de Delfos, o santuário de Apolo em Delfos, que dizia: conhece-te a ti mesmo. A partir desse conhecimento nós vamos passar a nos amar, a nos respeitar, a saber das nossas deficiências, a entender as nossas deficiências e não termos autopiedade por nós mesmos, mas auto-perdão. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Essa é a mensagem da noite. Agradeço a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado.